conseguir gravar nossa live. E eu tive a participação de 2 pessoas, na verdade 3, mas a terceira ela pediu ajuda para a apresentação do TCC. E como eu vou fazer uma live especificamente para isso, eu vou trabalhar hoje o tema de 2 perguntinhas. Tivemos a participação de Camila, que ela perguntou que na verdade eu perguntei assim: doses de transformação, qual dose você precisa hoje? E a Camila, ela falou assim: na maioria das vezes, coragem. Então, eu não sei se Camila, ela falou no sentido de coragem quando a gente fala sobre disposição ou quando a gente fala sobre o oposto do medo. Então, são 2 coragens diferentes que geralmente nós utilizamos a mesma palavra para citar, né? E, Camila, sobre coragem, eu estava assistindo um vídeo de um rapaz, ele se chama, deixa eu ver, eu anotei aqui, Pedro Calabres, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, e ele estava falando sobre como o nosso cérebro ele age diante do medo, diante da coragem. E eu achei muito interessante que ele comparou quando nós estamos na beira de um prédio e esse prédio ele nos dá essa sensação de medo, né? Então a gente chega na beira do prédio e nossa cabeça começa a pensar: nossa, e se eu pulasse? E se isso acontecesse? Então bate aquele medo forte. E aquele medo, na verdade, é o que traz segurança para as nossas vidas, porque é ele que define o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer. Ele que pondera as consequências dos nossos atos, né? E eu achei esse vídeo muito bom. Ele tá lá no YouTube do Pedro. Eu achei ele muito bom. Eu acho que você poderia dar uma visualizada nesse vídeo em relação à coragem. Eu achei esse vídeo muito interessante, muito profundo. Ele fala sobre neurociência e tal. Então eu recomendo para você esse livro. E se você estiver falando sobre coragem em relação à disposição, quem eu recomendo para você assistir é o Dr. Ítalo Marcelo. Eu indico ele, assim. Ele fala muita coisa boa sobre a... Deixa eu ver se eu consigo me expressar bem. Sobre o valor que tem você conseguir realizar pouco a pouco todos os dias, mas você conseguir realizar. Então, eu gosto muito dele e eu indico. Ele tem vídeos no YouTube e ele faz lives no Instagram dele também. Então, e sobre a participação do Walter, ele falou sobre, quando eu perguntei, né? Doses de transformação. Qual dose você precisa hoje? Ele respondeu assim: ânimo, atitudes e realidades. Realmente, quando a gente fala sobre ânimo, nem todos os dias nós levantamos com ânimo, né? Nem todos os dias. Mas, mesmo sem ânimo, é importante que a gente consiga cumprir pequenos deveres. Como assim? Digamos que eu planejo todos os dias tomar um café da manhã até certo horário, fazer uma caminhada até determinado horário e executar algumas atividades. Naquele dia que eu estiver sem ânimo, talvez eu não consiga executar todas aquelas atividades, mas é muito importante que eu consiga finalizar tudo que eu terminar, conseguir fechar um ciclo. É muito importante isso. Então, quando a gente fala sobre atitudes, essa é a parte que vai manter o nosso ânimo. Então, não acordei com ânimo, ok, mas eu preciso cumprir. Eu, por exemplo, determinei que até as 6 da manhã eu preciso ter feito minha caminhada. E aí eu vou me levantar, independente do meu ânimo, vou fazer a minha caminhada, nem que seja um pouquinho mais curta, mas que eu consiga fechar esse ciclo, que eu consiga executar isso. Então, isso é muito importante. Quando você fala sobre realidades, eu acho que uma coisa que eu vi no Instagram de Lara Neruk, eu não lembro se é essa a pronúncia do nome dela, que eu achei muito importante quando ela falou sobre dietas, que a gente começa as dietas, a gente faz essas coisas assim: vou passar 21 dias sem comer doces. E aí depois, oi meninas, Gleice, Paloma. E depois de 21 dias a gente acaba se afundando no doce. Então é importante que a gente saiba medir e pesar nossas atitudes, nossas realidades, como o Walter falou aí, porque se a gente não tem essa realidade, esse hábito de não comer doce durante 21 dias, talvez seja muito provável que no 21º dia a gente coma muito doce, ou pior, que no meio do caminho a gente coma muito doce. Então a Lara, ela indicou, eu vou colocar para vocês no Instagram dela depois, na descrição do vídeo, ela indica que você não procure fazer dietas longas demais, coisas assim longas demais. Então pense no dia, olhe, hoje, durante o dia de hoje, eu vou comer no máximo tais e tais coisas. Mas se eu conseguir não comer nenhum doce hoje, amanhã eu vou comer, e aí você determina, por exemplo, uma fruta. Então eu achei bem interessante essa dica da Lara.
E eu acho que casa mais com as nossas realidades. Quando nós tentamos ser super-humanos, né, super-mulheres, super-homens, às vezes a gente consegue durante um determinado período de tempo e nós falhamos posteriormente. Então, não sei vocês, mas isso aconteceu comigo durante várias tentativas de dietas ou de atividades físicas, começar e parar, começar e parar. Então, eu parei assim, eu comecei a fazer isso. Eu comecei a determinar coisas para o meu dia, para a minha semana, no máximo. Então, olha, essa semana eu vou para a academia todos os dias. Essa semana eu vou para a academia 3 dias na semana. Essa semana eu vou comer doces somente na quarta e na sexta-feira, por exemplo. Então, essas dicas que eu peguei desses 3 Instagrams, vou colocar os 3 na descrição do vídeo aí para vocês. Eu achei dicas muito valiosas, acompanhem esses profissionais e eu agradeço muito a participação de vocês. Eu vou deixar mais uma vez a caixinha para que amanhã eu responda a ela e eu também não vou esquecer da participação da Amanda, que falou sobre a apresentação do TCC, tá bom? Um beijo e até a próxima.